Olá, irmão! Olá, irmã! Que alegria nós aqui no programa Razões da Fé. Para mim é uma alegria muito grande. Estava comentando agora com a equipe que fazer essa meditação da doutrina da igreja a partir desse bloco tão coeso, tão bem estruturado que é o Catecismo da Igreja, tem me ajudado muito a aprofundar cada vez mais sobre a doutrina da nossa Igreja una, santa, católica e apostólica. Já tive a oportunidade de meditar o catecismo já por 2 vezes nas escolas da fé. E agora, com esse nosso projeto, Razões da Fé, aqui pelo nosso canal no YouTube, Padre Fábio Fernandes, pela TV Misericórdia, pela Web TV Carismas, eu estou tendo essa terceira oportunidade de fazer com que as pessoas, nós todos, desenvolvamos este amor para a doutrina da igreja e a compreensão sobre a mesma. Isso é muito importante. Então nós vamos dar continuidade no dia de hoje à primeira parte do catecismo, como nós já tínhamos falado. Estamos dentro do primeiro capítulo, né, que vai falar sobre o homem é capaz de Deus, e agora estamos no segundo capítulo, que é Deus vem ao encontro do ser humano. E isto vai nos ajudar então a compreender qual a pedagogia, qual o caminho que Deus tem feito desde os primeiros pais até nós hoje para fazer conhecida a sua vontade. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. No capítulo 2, nós somos convidados a ver que Deus vem ao encontro do ser humano. No primeiro capítulo, nós percebemos que sim, pelo dado da razão, nós podemos meditar sobre as realidades sobre Deus, a partir da criação, a partir, enfim, de tudo aquilo que Deus elaborou. Só que é preciso um algo a mais. E esse algo a mais se dá pela ação de Deus. É Deus quem quis livremente vir a nós e se revelar a nós. Ele nos capacitou, agora ele então chega a essa nossa capacidade para planificá-la. Então, mediante a razão natural, o ser humano pode, com certeza, conhecer a Deus a partir de suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o ser humano, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças. Temos, pelo dado da natureza, pelo dado da razão, nós temos, pelo mundo e pelas relações humanas, com a experiência das virtudes, ter esse conhecimento de Deus. Mas chega um instante em que há algo para além, que só Deus pode nos oferecer. E ele faz isso a partir da revelação divina. É Deus que diz de si para mim, para nós. Então, por mais que nós avancemos, não é nenhum erro avançar pelo dado da razão, nós sempre encontraremos o obstáculo, um limite. E aí chega então Deus se revelando a nós. O interessante é que essa revelação ela se dá primeiramente quando Deus nos capacita, né? Nós somos capazes de Deus. E depois quando Deus, por meio da igreja, nos oferece a fé, para que com essa fé nós abarquemos, que nós abracemos, que nós acolhamos esta revelação que Ele nos oferece. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao ser humano. Então Deus é livre. Deus sabe que nós precisamos e por isso
nele não há nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de coação, então ele se doa, ele se revela livremente e, se revelando, se doa a nós. Faz isso revelando o seu mistério. Quando nós falamos sobre o mistério, na nossa cultura, o mistério é sempre algo que tem um princípio, um meio, que seria o clímax, e o fim. Em Deus, não. Esse mistério é eterno. Deus se revela a nós e nós acolhemos esta revelação, só que essa revelação ela não esgota quem é Deus. Deus é Deus. E a eternidade é isso. Esse conhecimento renovado sobre quem Deus é. E quando então Deus revela seu mistério, ele permite, por assim dizer, que nós entremos nesse campo divino e possamos ir gradualmente, pela eternidade, experimentando a graça dessa revelação. Revelação também que se dá por um projeto benevolente, que desde toda a eternidade concebeu em Cristo em favor de todos os seres humanos. Por que um projeto benevolente? Lembremos-nos que Deus criou tudo e tudo era bom. Está lá em Gênesis. Só que, dada a hora, os primeiros pais, Adão e Eva, desconfiaram do amor de Deus, sucumbiram à tentação posta na boca da serpente e, desconfiando do amor de Deus, queriam ser deuses, achando que Deus estava escondendo essa possibilidade e, dessa forma, não rejeitaram sua condição de criatura, querendo agora ser o Criador. E Deus, então, expulsa da sua comunhão, do paraíso, aqueles pais. E por isso que a natureza humana, por propagação e não por participação originária, a natureza humana foi contaminada. Isso quer dizer que todos aqueles e aquelas que vieram nascer, que nasceram depois dos primeiros pais, teriam a sua natureza tocada pelo pecado original. Isso, repito, não porque nós estávamos lá participando daquele ato de desconfiança, mas por conta da propagação que aquele ato gerou e atingindo a nossa natureza, e todos os seres humanos desde então nasceríamos ou nascemos com essa inclinação ao mal. E qual é o projeto benevolente? Fazer com que nós voltemos ao paraíso e nós recuperemos a comunhão perdida. E isso se dará isso se deu em Cristo Jesus. Diante disso, nesse capítulo 2, nós temos esse primeiro artigo, que é a revelação de Deus. Deus, repito, revela seu projeto benevolente. Diz o documento dogmático do Concílio Vaticano II, Dei Verbo, no número 2, aprove, foi da vontade de Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos felizes, e não há felicidade plena sem a comunhão da criatura com o Criador, pelo qual os seres humanos, por intermédio de Cristo, Cristo será sempre esse mediador, esse sumo pontífice, ou a grande e plena e perfeita ponte, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus, Verbo feito carne, no Espírito Santo tem acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Não por condição inata, de nascidos, nós não nascemos com a natureza divina, mas em Cristo, o Filho que nasce com a natureza divina e assume a natureza humana, tem em si as duas naturezas. Nesse Filho Jesus somos então adotados, assumidos e inseridos no seio da natureza divina, e por isso convocados a voltar à comunhão com Deus.
Deus que habita numa luz inacessível, diz São Paulo na sua primeira carta a Timóteo, quer comunicar sua própria vida divina aos seres humanos, criados livremente por Ele, para fazer deles, em seu Filho único, filhos adotivos. Está presente na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo de 4 a 5. Assim sendo, meus queridos irmãos e irmãs, ao revelar-se, Deus quer tornar os seres humanos capazes de responder-lhe, de conhecer e de amá-lo bem mais do que seriam capazes por si mesmos. Isso é muito importante observar o seguinte: nós temos às vezes uma compreensão errônea quanto à adoção. É como se, ao sermos adotados, nós nos tornássemos filhos de segunda categoria, mas não. A adoção é um ato de extrema responsabilidade e de extrema verdade. Nós somos assumidos. E mesmo não tendo aquela natureza, nós somos, por um ato livre e de extrema misericórdia e amor, inseridos naquela natureza e nos tornamos filhos. E é por isso que na teologia paulina nós vamos entender que nos tornamos herdeiros, como o Filho Jesus. Nós também nos tornamos herdeiros das coisas divinas. Assim sendo, o projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Também vai dizer Adverbo. Esse projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Pedagogia é um ato que faz com que alguém, o pedagogo, caminhe com aquela que está sendo inserido nesse conhecimento. Então, a pedagogia divina é o método, é o meio, é o caminho pelo qual o Senhor, caminhando conosco, vai nos revelando este mistério. Deus se comunica gradualmente com o ser humano, o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Aqui, a comissão que elaborou o catecismo já começa a nos dar noções, já começa a nos ajudar a entender que há um crescendo desde a revelação com os primeiros patriarcas até chegar àquele instante, como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Então, por isso que a Igreja nunca desmereceu o Antigo, ou seja, o Primeiro Testamento. Poderíamos dizer, mas isso só tem a ver ou só tem importância para os judeus. Não. Para nós que acolhemos Jesus como Messias, o Primeiro ou Antigo Testamento é de fundamental importância, porque nós vamos observando os passos, a pedagogia de Deus, nos revelando pelos patriarcas, pelas santas mulheres, pelos profetas, juízes, anciãos, pelos reis de Israel, e culminando em Cristo Jesus. Então nós lemos tudo isso em vista de conhecer Jesus como a plena revelação de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Mateus faz isso. São Mateus, ele escreve relendo o Antigo Testamento, sobretudo ouvindo e apurando, por assim dizer, as promessas, e ele percebe que aquelas promessas estão agora sendo realizadas em Cristo Jesus. São Paulo também, como um bom judeu, vai entender isso. Ele conhece a lei, ele conhece a Torá. São Paulo percebe todas aquelas promessas e vai perceber que Cristo é o Amém, é o assim seja, é a confirmação de tudo aquilo que o Pai havia feito. Inclusive, lá na carta aos Romanos, São Paulo vai ficar triste, ele vai lamentar porque os profetas, os patriarcas, a lei, tudo é de sua raça, a raça judaica.
mas essa raça não acolheu o Messias. E por isso que não acolhendo o Messias, os judeus, ele parte para o anúncio aos pagãos. Muito bem. Santo Irineu de Lyon, que é um dos padres da igreja dos primeiros séculos, e inclusive é dito dele como o primeiro grande teólogo, ele vai dizer, né, que o Verbo de Deus habitou no ser humano e se fez filho do ser humano para acostumar o ser humano a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no ser humano, segundo o consentimento do Pai. Olha só que raciocínio extremamente bem elaborado, né? Deus habita no ser humano, ou seja, na Virgem Santíssima. Habitando na Virgem Santíssima, Deus faz morada e no ventre virginal de Maria, o Espírito Santo, fecundando-a, faz com que ela nos ofereça carne e sangue. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus habita no ser humano e do ser humano faz nascer-se filho de um ser humano, para acostumar o ser humano a aprender e acostumar Deus a habitar em nós, segundo o consentimento do Pai. As etapas da revelação. A revelação de Deus como ato que vem em auxílio à nossa limitação. Agora, as etapas da revelação. Como Deus veio caminhando até chegar à plenitude que é Cristo Jesus. Nessa pausa, eu peço que se inscreva, que curta. É importante que você dê seu like lá, viu? Que você divulgue, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos seres humanos um testemunho perene de si mesmo na criação. Então, ao criar, Deus já se dá a conhecer. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, isso quer dizer, salvação não por meio de sacrifícios humanos, mas pela oferta de si mesmo para o resgate de nós, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, a queda nas pessoas de Adão e Eva, Deus deu-lhes a esperança da salvação, Gênesis 3,15, e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. É bom lembrar que os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis é muito para falar quem nos criou, Deus, como nos criou, naquela alegoria dos 7 dias, dá a entender a sacralidade do tempo. Deus descansa. Quem descansa é ser humano. Mas esse descansar de Deus é para mostrar que é preciso um dia do descanso, um dia do devotamento pleno a Deus, que por muito tempo foi o sábado, mas o sábado encontrará sua plenitude no domingo, na madrugada do primeiro dia da semana, que é o domingo, quando a nova criação se dá, que é a ressurreição de Cristo. A igreja não rejeita, a igreja não abomina, a igreja não desrespeita os sensus fidei em relação ao sábado, mas faz com que nós compreendamos que o sábado também aguardava esse novo momento, que é o domingo, o dia do Senhor, o dia de santificar, de oferecer a Deus um pouco do nosso tempo, de viver em família, de parar as nossas atividades. Dom Sérgio da Rocha, nosso querido e saudoso cardeal, que hoje é cardeal de Salvador, ele dá o testemunho. Ele compra nenhum analgésico, ele não compra no domingo. Justamente para dar o seu testemunho de que domingo não é dia de fazer compras. Domingo não é dia de ficar fazendo o que se faz na semana,
Ah, porque eu não tive tempo. Não. É porque nós estamos nos desacostumando a entender o domingo como dia do descanso, como dia da adoração de Deus, e a gente fica, então, criando desculpas e essas desculpas vão nos afastando de Deus. E por isso que tem tanta gente não indo às missas aos domingos. Porque se colocam tantas tarefas, tantas atividades, não deu para ir à missa hoje, vou no domingo que vem. O que acontece? O padre nunca mais vê aquela pessoa no domingo, dia do Senhor. E diante disso, né, como diz lá os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, Deus, logo em seguida, a ação do homem e da mulher rejeitando a Deus, Deus quer que nós voltemos a essa comunhão. Mas é preciso que nós perseveremos nas boas obras e procuremos a salvação. E onde está essa salvação? Cristo Jesus. E essa salvação se dá na vida da igreja. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo, Gênesis 12. Lembremos os 11 primeiros capítulos, criação, Deus nos criou, depois como entrou o mal e a expectativa da redenção. Do capítulo 12 em seguintes, vamos ver a saga de Abraão e dos demais pais na fé. Povo que depois dos patriarcas ele instruiu por meio de Moisés, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Depois vem Moisés como legislador, como aquele que vai ser o que vai governar e conduzir o povo pelo deserto. Depois os profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido, assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Isso quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que desde o pai Abraão, passando por Noé, passando por os profetas, pelo Moisés, Arão, pelos juízes, todos esses e essas, as santas mulheres, foram meios pelos quais o Senhor foi estimulando o povo a perseverar e a buscar a salvação, que encontraria culminância, plenitude na figura de Cristo Jesus, Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E aí nós temos aqui a aliança com Noé, desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade, intervindo em cada uma das partes. Então, em Noé ele encontra uma família justa e, por isso, prepara a todos, pela voz de Noé, que se preparem, porque haveria o dilúvio para sanar o pecado. E aí o que acontece? Noé na barca, uma visão prefigurada da igreja como lugar de salvação e de proteção. Deus pede então que Noé avise, só que alguns não querem, então uma grande multidão morre no dilúvio e aquelas criaturas, inclusive animais, são salvos e protegidos para um novo momento. E o grande sinal será ali o arco-íris. Nesse sentido, a Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tal como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, que nós vamos ver depois como modelo para Gênesis 14, 18, como modelo do sacrifício de Cristo, ou seja, como modelo da realeza de Cristo. É rei não segundo a estrutura humana, mas é rei como Melquisedeque, que oferece não sacrifícios humanos, mas oferece o pão e o vinho, que é a figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé. Na expectativa de Cristo, congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Tem a figura de Abraão, que de Abrão tornar-se-á Abraão o pai de uma multidão de nações. Ele vai se tornar nosso pai, porque isso vai lembrar a figura do autor aos Hebreus,
Abraão se tornou pai na fé porque ele acreditou na ressurreição. Sim, em Abraão já havia o germe da ressurreição. Abraão sabia que se Deus deu a ele aquele filho, o filho da promessa, Isaque, Deus iria fazer com que a promessa nunca fosse desfeita. Então, se Deus pedia que ele desse o seu filho, ele daria. Porque aquele Deus que havia dado aquele filho, que agora pedia o filho, não iria deixar de honrar a promessa. E que certamente ressuscitaria aquela criança para que ele, Abraão, fosse pai de uma multidão enorme. E aí Abraão se tornou pai das 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Depois dos patriarcas, Deus forma Israel como seu povo e salvando da escravidão do Egito. Aí temos a figura de Moisés. Israel, o povo sacerdotal de Deus, aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor, Deuteronômio 28:10. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Aqui há um momento do catecismo muito interessante. As mulheres santas, também as mulheres contribuíram para que nós fôssemos, para que chegasse a nós a revelação. Temos Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite, Esté, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. Lembremos da saudação de Isabel, né? Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Se aquelas personagens todas são figura de Cristo Jesus, as santas mulheres também serão figuras de Maria, que também é figura da igreja, um ícone da igreja. Essa igreja ornada de ouro, de Ofir, essa igreja que experimenta a docilidade de seus filhos e filhas, a obediência daqueles e daquelas que caminhamos nas estradas deste mundo rumo ao céu. Pois bem, Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação, nós estamos vendo etapas até chegar à plenitude dessa revelação. O que significa chegar à plenitude dessa revelação? É que depois de Cristo não há mais revelação, não há mais o que revelar. Mas, padre, e por que a igreja chama algumas pessoas de doutores ou doutoras? Santa Teresinha, por exemplo, né? A doutora da ciência do amor. Alguns santos e santas têm esse título, não é porque eles e elas nos ofereceram uma coisa nova, não. Mas porque eles e elas apreenderam. Lembra lá atrás, quando eu dizia que Deus se revela a nós para que nós possamos apreender, né, dele, para que nós possamos... quem diz isso, aliás, desculpa, é Santa Irineu de León, né? Deus habitou no ser humano e se fez filho do ser humano para acostumar o ser humano a aprender a Deus. Então, quem são os doutores e doutoras? São aqueles e aquelas que apreenderam algo que já estava na revelação, mas que nós ainda, pelo campo da razão, ainda não tínhamos compreendido. Então, alguns filhos e filhas da igreja apreenderam algum aspecto que ainda não estava claro na única, plena, por isso perfeita revelação. E também este é o princípio que norteia, por exemplo, quando a igreja vai estudar aparições particulares. Toda aparição particular deve estar sempre em comunhão com a Escritura, deve estar em comunhão com o magistério da igreja e com a sua doutrina. Se naquela aparição particular existe algum elemento que destoe do que é posto plenamente em Cristo, desconfiemos. Não é de Deus.
Guardemos isso. Não é de Deus. Então, Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu verbo. Deus tudo disse no seu verbo. Deus veio falando. Deus veio falando desde Noé, Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, profetas, anciãos, juízes, as santas mulheres. Só que quando chega em Cristo Jesus, Deus tudo disse no seu verbo. Agora é viver tudo isso que foi dito. Daí que o Espírito Santo vem para que nós coloquemos em prática, para que nós recordemos tudo que foi dito. O que significa recordar? É trazer para o coração e viver. Trazer para o coração e viver. Diz então lá o autor da carta aos Hebreus: muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1, 1-2. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não há outra palavra senão esta. São João da Cruz, que é um santo medieval espanhol, ele que pertence à era de ouro da língua espanhola, a exemplo de tantos outros, expressa isso de maneira brilhante ao comentar este texto da Carta aos Hebreus, capítulo 1, de 1-2. Permitam-me ler. Porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em seu Filho, nos dando o todo que é seu próprio Filho. Ele veio nos dando partes e agora nos dá o todo. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus, por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Nos diz São João da Cruz, no seu belo texto, Subida do Monte Carmelo. E aqui nós vamos entender tantas coisas que já para os judeus era presente. Nós não podemos consultar espíritos, nós não podemos ficar lendo mãos, nós não podemos ficar presos a essas questões de astrologia, no sentido de ver o que diz horóscopo, signo tal. Nós não podemos ficar colocando outras realidades no lugar que é devido a Deus. Amamos os santos e santas, sim, mas eles e elas não são maiores do que Deus. Temos que ter muito presente isso. São nossos intercessores, são pais na fé, amigos e amigas, sim. Irmãos e irmãs, nessa longa jornada nas estradas do mundo rumo ao céu, sim. Mas nada pode substituir Cristo Jesus. Daí que o nosso olhar tem que estar fixo em Cristo. É Ele que nos revelou tudo. E no seu Espírito, esta revelação vai sendo apresentada a nós por toda a eternidade. Que texto, na verdade? Que texto. Pois bem, então a economia cristã. Quando a gente fala economia cristã, significa o projeto de salvação. Não é economia no sentido de recurso financeiro. Eu vendo cachorro quente, então eu faço economia de quantas latas de milho verde. Não. A economia cristã, ou a economia da salvação, é o plano que Deus estabeleceu
para a nossa salvação. Portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos presente, aqui quem fala para nós é a igreja pela Dei Verbo. Nós somos muito curiosos, eu conheço algumas pessoas que são curiosas extremamente. Nós não precisamos de outro sinal que não Cristo Jesus. Não precisamos. O que nosso Senhor nos deu, ofereceu e revelou, nós experimentamos na igreja, com a igreja, pela igreja. Então, ficar desejosos de sinais mirabolantes, de hecatombes, de sinais apocalípticos para voltarmos a Deus, isso é sinal de imaturidade na fé. Eu conheci uma amiga já falecida, Dona Valmira, lá de Monsenhor Gil. Um beijo a toda a família de Dona Valmira. Ela faleceu com mais de 90 anos. E eu perguntava a ela: Dona Valmira, a senhora já deve ter visto muita coisa na igreja vir. E por que a senhora nunca saiu? É porque eu sou igreja não por causa dessas muitas coisas, mas porque meu olhar estava sempre em Menino Deus. Então, se a nossa vida de fé ficar sendo instigada a viver de atos mirabolantes, nós nunca vamos ser saciados. E aí o grave perigo dessa insaciedade nos afastar de Deus e buscar atos humanos ou experiências outras que não poderão me dar a verdadeira resposta. Inclusive será uma ofensa a Deus. Então é ter o olhar fixo no Senhor. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Aqui eu vou novamente enfatizar o que havia dito, né? A revelação já terminou. Pronto, Cristo Jesus disse tudo, nele Deus tudo disse no seu verbo. Agora, esta revelação, o conteúdo dessa revelação, a beleza dessa revelação não foi explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, todo o seu alcance. Por isso que nós vivemos no tempo do Espírito. O Espírito Santo que anima a igreja, que nos ajuda a compreender qual a vontade do Senhor, que Ele deseja, né? E isso nós vamos de geração. Por isso que para a igreja a tradição é tão importante. Por isso que nós vamos aprendendo com as gerações passadas e vamos oferecendo às gerações futuras. O nosso arcebispo emérito Dom Jacinto diz algo tão bonito, né? A preocupação na transmissão da chama da fé. Esse nosso programa, tão modesto, tão simples, pretende ser isso, uma transmissão, uma colaboração para que a chama da fé seja transmitida às gerações futuras. Quando você partilha, né, quando você convida as pessoas para dedicar uma hora do seu dia, né, da sua semana, para a meditação dos textos da doutrina, nós estamos fazendo um trabalho de evangelização, nós estamos colaborando para que a evangelização, para que a chama da fé seja transmitida às futuras gerações. E quando eu digo futuras, não estou dizendo aqui 100, 200, não. Agora, essas crianças, adolescentes, jovens e adultos também que precisam de uma nova evangelização, como vai dizer a Lumen Gentium, como tanto insistiu o Papa João Paulo II. Nós não podemos ficar paralisados ao que já aprendemos. Temos que aprender sempre. Note-se, não só eu, outras tantas pessoas já leram várias e várias vezes a doutrina da igreja, e quanta coisa nova nós vamos aprendendo na palavra de Deus, não é verdade? Quanta coisa bonita, e que nos leva para o seio da igreja, para a vida em igreja, com a igreja. Isso é muito importante.
No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. Não. Essas revelações privadas, elas não são um conteúdo próprio da revelação da fé. Mas por que a Igreja as reconhece? Primeiro, que ela tem autoridade. E segundo, porque certamente essas revelações nos fazem compreender algo já dado pelo Senhor. Se essa revelação diz algo que não coaduna, que não se conforma ao que Cristo Jesus ofereceu, então podemos desconsiderar. Se aquela revelação se apresenta como algo a complementar a revelação de Cristo, aí pode desconfiar, pode sair que isso é coisa do maligno, certamente. Nada temos que complementar ao que Cristo fez. É perfeito o que ele já fez. Agora vamos compreendendo essa revelação pouco a pouco. A função dessas, digamos, revelações privadas não é melhorar nem completar a revelação divina de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Interessante, né? O Espírito de Deus vai suscitando com que nós compreendamos aquela revelação de 2000 anos, mas sempre atual. O Espírito de Deus vai nos ajudando a compreender hoje o conteúdo dessa revelação. E aí ele usa diversos meios, inclusive de revelações privadas, quando essas seguem esses princípios e quando elas são reconhecidas pela autoridade da Igreja. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. Aqui nós estamos vendo que as revelações podem ser de Cristo mesmo, por exemplo, a revelação sobre a beleza e o mistério da misericórdia divina, que a Igreja reconheceu na figura de Santa Faustina Kowalska, inclusive chegando mesmo a ter uma festa solene, que é o segundo domingo da Páscoa, né, como a festa da Divina Misericórdia, foi reconhecida pela Igreja como algo que de fato tinha critérios de validade. Algumas revelações no geral de Nossa Senhora, né, também nos ajudam a ver aspectos que ainda não tínhamos percebido, mas sempre com o auxílio, né, guiado pelo magistério da Igreja, nos ajudando a discernir. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Já dissemos isso, né? Isso é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então ficamos claro que Cristo Jesus já nos revelou tudo o que era para ser revelado e que não podemos agora ficar indo atrás dessa ou daquela revelação. Eu só quero fechar esse artigo primeiro deste capítulo 2. Pois bem, no artigo 2, a transmissão da revelação divina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é um princípio elaborado por São Paulo a Timóteo, falando sobre o anseio do Senhor, né? O Senhor quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. Isso aqui é muito presente no Evangelho de São João, né? São João capítulo 14, versículo 6. A verdade é Cristo. Então, a salvação é Cristo, é nele, acolhendo, crendo nele, aceitando a sua doutrina, aceitando o seu sacrifício. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos. Esse é o mandato do Senhor. E a todos os seres humanos, e que dessa forma a revelação chegue até aos confins do mundo.
diz lá a Dei Verbo: Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Aqui é muito importante falar no seguinte: não é porque ao longo da história da igreja, não é porque o anúncio do evangelho tem encontrado situações delituosas, vexatórias, tristes, vergonhosas, raivosas, beligerantes, não é porque nós encontramos essas realidades que nós vamos ficar agora tolhidos nesse ímpeto de levar a palavra de Deus. A gente tem que olhar toda a história, compreender o texto no seu contexto, perceber e procurar entender o que os filhos e filhas da igreja fizeram de bom, mas também de ruim, potencializar as coisas boas, se possível corrigir as coisas ruins e aprender para que nós não as façamos outra vez. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes, porque houve tantas situações tristes, então a gente acaba ficando meio que envergonhados de transmitir a fé, de anunciar Cristo Jesus. Não, nós não podemos ter esse medo, nós não podemos recuar, nós temos que avançar. Agora, mais do que nunca, repito, potencializando o que já foi feito de bom e buscando correção e procurando não fazer coisas erradas outrora, e em especial, muito mais do que com a palavra, com o testemunho, fazer o anúncio de Cristo Jesus. Dentro da transmissão da revelação divina, nós temos aqui a tradição apostólica. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todo o evangelho, que anunciassem a todos o evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda verdade salvífica e de toda regra moral. Quem chegou aqui foi meu sobrinho. Vem cá, meu filho. Vamos aqui. Pode ler. Venha com o tio aqui aprendendo aqui as coisas. Olha lá, estamos gravando, viu? A pregação apostólica. A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Fique com Deus. Vai lá com a mamãe. Vai com a mamãe. Eu não quero ler. Depois você lê. Vai lá com a mamãe. Vai lá com a mamãe. Vai. É assim, ao vivo tem essas coisas, né? Tchau. Nesse sentido, então, a tradição, o nome dele é Rui Carlos, meu sobrinho e afilhado. Nesse sentido, a tradição apostólica é algo que advém desse mandato de Cristo para os apóstolos. A pregação apostólica, a transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras, oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E também por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação, que está presente na Dei Verbo, capítulo 7. Olha, isso é muito importante, gente. Isso nos faz compreender a estrutura da igreja. Muito bem. Para nós, igreja católica, nós temos como primazia, sim, a palavra de Deus, é verdade. Essa palavra que nos foi dada e que está presente no Antigo e no Novo Testamento. E em especial no Novo, porque nos faz reler o Antigo, vendo as promessas sendo cumpridas no Novo Testamento. Quando falamos do Novo Testamento, nós estamos aqui tendo presentes os 4 evangelhos, que são as narrativas
de algumas pessoas sobre os feitos de Cristo Jesus. E temos os demais escritos, que são cartas, em geral a maioria de Paulo, outras ainda que não temos certeza, clareza do seu autor, outras dos apóstolos Pedro, Tiago, de Judas, e temos as cartas da comunidade joanina e o próprio Apocalipse. Então o Novo Testamento é muito ele feito dessa escuta e da, por assim dizer, da impressão do que foi sendo absorvido pelo próprio Senhor e também inspirado no coração dos apóstolos. E por isso eu estou dizendo isso, porque para a igreja a palavra de Deus, sim, é essa base, esse alicerce. Mas a igreja, ela trabalha com esses três elementos: a palavra, a tradição e o magistério. Porque é um querer do Senhor. A palavra é algo que Ele nos ofereceu, nos deu. Ele conheceu a palavra, Ele é a palavra, e Ele fez estabelecer a palavra, a boa nova, o seu evangelho, que foi ali capturado, compilado e que chegou até nós, como nós hoje estamos vendo. O magistério, por conta da sua autoridade em discernir, em pastorear o povo. O que ligares será ligado, o que desligares será desligado. E obviamente essa tradição que foi sendo um enriquecimento na vida da igreja e que nós não podemos colocar à margem. E essa pregação apostólica está dentro desse princípio, dentro do princípio bíblico, dentro do princípio do magistério, dentro do princípio da tradição. E essa pregação apostólica é continuada na sucessão apostólica. Aqueles que conviveram com o Senhor, aquele que foi escolhido pelo Senhor, Paulo, os que conviveram também foram escolhidos pelo Senhor, os 12, aí veio a traição de Judas e a reposição do grupo dos 12 com a figura de Simão já nos Atos dos Apóstolos. E depois essa escolha do Senhor, na sua liberdade, ele chama Paulo e insere nesse corpo apostólico e se dá agora na sucessão apostólica. E o que é essa sucessão apostólica? Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Nós vemos isso na Dei Verbo número 7. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos, também nos diz a Dei Verbo. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição com T maiúsculo, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Olha bem, a tradição é realizada no Espírito Santo, é uma transmissão viva, tradição com T maiúsculo, porquanto é distinta da Escritura, ou seja, a Escritura é uma coisa, a tradição é outra, embora intimamente ligada. A tradição não pode contradizer a Escritura. A tradição tem que ser uma compreensão no tempo, compreensão essa que vai sedimentando e que vai se tornando riqueza, mas a partir da Escritura. Na tradição, o que a tradição nos legou, não pode existir nada contrário à palavra. Às vezes não está explicitamente presente, mas indiretamente você vai conseguindo aurir, receber da palavra a confirmação daquilo que a tradição vive. Por exemplo, já já nós vamos falar, o dogma. Por exemplo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Está muito presente lá em Coríntios, quando Paulo professa que Cristo é primícia da ressurreição, ele por primeiro ressuscita,
depois dele aqueles que a ele pertencem. Quem, dentre os que pertencem ao Cristo, não é mais propriedade dele do que a sua própria mãe? Então, é todo um raciocínio que o magistério vai fazendo, bebendo na tradição e encontrando elementos que confirmem na Escritura. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê, diz a Dei Verbo. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da igreja crente e orante. Quando falamos dos santos padres, não falamos da tradição, nós falamos dos concílios, nos quais muitas fórmulas de fé foram elaboradas e postas como verdades da fé. Por exemplo, que Cristo Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então nós temos aqui nos textos sagrados, Então chegou um momento em que houve algum tipo de dúvida, o magistério, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo a Escritura, buscando compreender o que os padres foram ensinando, chegaram a essa definição. E disseram, enquanto magistério, que essa era a verdade que nós deveríamos crer. Isso quer dizer que nós não podemos dizer que isso eu vou acreditar, isso não. Se é verdade e fé, é isso que nós devemos docilmente acolher. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo, por seu Verbo no Espírito Santo, permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, que é a Igreja, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura é que a Escritura é uma fonte comum. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois provindo ambas da mesma fonte divina, Escritura e tradição formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência, tanto Escritura como tradição. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constitui elas formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da igreja. Vamos lá.
essa tradição apostólica se encerra com a morte do último apóstolo, João, na ilha de Patmos. Pronto. A partir dali, nós não temos mais outras tradições no sentido apostólica, porque os apóstolos, aqueles que viveram, que conviveram com o Senhor, morreram, né? Concluíram a sua missão. O que nós vamos ter é uma outra modalidade de tradição, que é aquilo que as igrejas vão constituindo ao longo da sua vida, desde que essas constituições ou esses elementos não contrariam a palavra de Deus e a tradição apostólica. Por isso que no Código Canônico vai dizer, não há tradição sobre o erro. Isso quer tem mais de 100 anos, tem 1000 anos. Mas se aquilo é um erro, não pode ser constituído como uma tradição. Deve ser banido. E aí, inclusive, termina, né? À luz da grande tradição, da tradição apostólica, elas podem ser mantidas, né? Essas tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas, etc., mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da igreja. Então nós temos a Escritura, que foi se constituindo e se configurando até que chegasse a nós como temos hoje. E antes de chegar aqui, nós fomos herdeiros da audição, da escuta do que os apóstolos falaram ao longo do tempo e que foi sendo sedimentado, chegou até hoje como texto. Então temos o texto sagrado, temos aquilo que os apóstolos nos ofereceram e temos aquilo que foi se constituindo na igreja. Isto deverá ser sempre avaliado se será ou não em conformidade com a doutrina da igreja. Nós estamos quase terminando, vamos passar um pouquinho de nossa 1 hora, só para poder então terminar o seguinte. O depósito da fé é confiado à totalidade da igreja. Depósito fidei está presente na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, 20, e na segunda carta a Timóteo 1, 12 a 14. São Paulo escreve para o seu discípulo, o seu sucessor Timóteo, e fala sobre um patrimônio sagrado e que aqueles que vão sucedendo os apóstolos deveriam preservar. Carisma apostólico é este, é preservar, para que dessa forma este depósito da fé, esse patrimônio sagrado não seja contaminado e seja fielmente transmitido às gerações. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Aí entra o campo do magistério, o magistério da igreja, que tem por princípio ensinar, santificar e governar. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Ligado aqui, ligado lá, desligado aqui, desligado lá. Isso é querer do Cristo, o magistério. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos escuta, a minha escuta, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Podemos ler, podemos meditar, podemos ensinar a palavra de Deus? Sim, sem nenhum problema. Ninguém precisa me autorizar a falar de Deus. Agora, o que eu estou ensinando tem que estar em conformidade com a igreja. E se estiver errado, os pastores têm a obrigação, o direito, o dever
aliás, o dever de nos corrigir, dizer, irmão, irmã, não é assim que a igreja crê, não. Então vamos rever essa posição. E dentro dessas diversas formas, diferentes formas, nós temos os dogmas. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. O que é um dogma? É quando algo surge na comunidade e a comunidade tem algum tipo de dúvida e não está explícito na escritura. O que faz? Os pastores da igreja que governam, ensinam e santificam por autoridade do Senhor vão escutar, avaliar, discernir no Espírito para saber se aquilo é ou não uma verdade de fé. Se perceberam que é uma verdade de fé, torna-se dogma. Foi dito na autoridade apostólica que aquilo deve ser abraçado como verdade de fé e ninguém poderá dizer não aceito isso. Por exemplo, a virgindade de Maria é um dogma de fé. Se eu sou cristão católico, eu não posso dizer que eu sou cristão católico e não creio nessa verdade, que Maria não foi virgem antes, durante e depois. Então nós temos que... Isso é dogma, isso faz parte do conjunto da nossa fé. O senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receber a unção do Espírito Santo que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ele manifesta essa sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta consenso universal sobre questões de fé e costumes. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja, pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Lembra lá do nosso primeiro encontro? Instrução sobre a vocação eclesial do teólogo? Sim, o teólogo tem essa missão de ir aprofundando, de ir conhecendo cada vez mais os conteúdos dessa revelação feita plenamente em Cristo Jesus. Mas esta ação, este papel, não pode nunca gerar a dissensão, a desobediência, mas ao contrário, deve gerar sempre a comunhão. Pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, as palavras divinas crescem junto com quem as lê. Pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade, vai nos falar Dei Verbum também. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja, estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Chegamos então ao término do artigo 2º desse capítulo e vamos para o nosso próximo encontro falar sobre a Sagrada Escritura. Tivemos até a participação do meu sobrinho e afilhado Ricardo, agradeço a todos, ao Fabrício que está conosco, nos ajudando nessa produção, e abraço a todos que estão pela Web TV Carisma, TV Misericórdia e também aqui no nosso canal nos acompanhando. Antes de rezarmos, por favor, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, curta, por favor, viu? E rezemos para que esse projeto cresça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até breve, se Deus quiser.